O mais recente caso a chamar a atenção das autoridades ocorreu no Rio Grande do Sul, com o empresário e piloto Haroldo Westendorf. Ele conta que em outubro do ano passado, quando sobrevoava a Lagoa dos Patos, avistou um objeto desconhecido que girava lentamente sobre seu próprio eixo. Segundo os cálculos do piloto, o objeto teria uns 70 metros de altura e uma base com aproximadamente 100 metros de diâmetro. Uma espécie de cúpula se abriu na parte de cima. Dela saiu um disco voador na vertical e disparou em altíssima velocidade. O piloto começou uma aproximação para tentar ver alguma coisa através da parte que se abriu no OVNI. Mas de lá saíram ondas ou raios avermelhados, o que assustou o empresário. Logo depois, o objeto disparou na vertical. O que torna o relato ainda mais misterioso é que um operador da Infraero, alertado pelo rádio, também viu o tal objeto. Daqui, o aeroporto estava sendo um objeto na forma de triângulo com vértice superior arredondado. E uns 10 ou 15 minutos depois, esse objeto sumiu na vertical. Um dos casos de maior repercussão aconteceu aqui no aeroporto de Pelotas há 17 anos. A história correu o país e foi registrada nos arquivos da Aeronáutica Brasileira. Foi um dia inusitado, foi um dia gostoso. Nós passamos uma manhã maravilhosa, falamos somente a respeito daquilo, nós não tínhamos outro assunto, era só aquilo. O que seria, o que não seria, o que aconteceu. Um domingo de outubro que não vai sair da memória do aposentado Gilberto dos Santos, que trabalhava como fiscal de pista do aeroporto, quando algo no céu chamou a atenção dele e de um piloto que sobrevoava a Lagoa dos Patos. A gente tinha noção do tamanho da sombra que a gente via, né? Vou te dizer assim, era muito grande. A gente não sabe precisar assim um tamanho por medidas, mas era bastante grande e ficou aproximadamente ali uns 3 minutos, eu acredito, e logo em seguida desapareceu, como num toque de mágica sumiu. Tinha a forma de uma pirâmide. Era pelo tamanho, ele era bastante, notava-se que era também arredondado pela sombra, né? E tinha o formato de uma pirâmide, muito alta por sinal. Pode-se afirmar então que existem discos voadores? Discos voadores ou naves extraterrestres. Eu não posso afirmar que exista, né? Mas o que eu vi, eu vi. Isso aí eu vou afirmar o resto da minha vida. Em uma tranquila manhã de 1996, Haroldo realizava um voo de rotina a bordo de seu avião particular. Estava prestes a voar perto de um dos objetos mais estranhos jamais vistos na região. Tendo sido piloto de acrobacias, não hesitou em fazer manobras arriscadas para se aproximar e examinar o OVNI. Decolei de Porto Alegre exatamente às 8h30 da manhã, no sábado. O dia estava praticamente bom, uma visibilidade boa. O teto aproximadamente tinha uma camada de nuvens esparsas, aproximadamente a 7.000 pés. Eu vinha a 5.500 pés. E nessa altitude eu vinha no padrão do voo controlado pelo controle de tráfego aéreo brasileiro, que é o controle Centro Curitiba. Foi um dia totalmente diferente. E nós estávamos todos juntos, porque na época o controle de tráfego ficava dentro do prédio do aeroporto, na parte baixa, nós ainda não tínhamos aquela torre ali. E estávamos ali conversando, era uma manhã muito bonita, um céu claro. Ao me aproximar de Pelotas, ao fazer o procedimento para a cidade do Capão do Leão, eu avistei à minha esquerda, quando estava chegando na cidade, um objeto estranho sobre a Lagoa dos Patos. Comuniquei à torre, perguntei à torre, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O aeroporto de Pelotas não possuía um radar capaz de detectar a presença de um objeto estranho. Decolando aos 4 milhas.
E nós conversando, de repente, nós olhamos em direção à lagoa. O que visualizamos nos deixou um pouco impressionados. Porque era uma sombra muito grande. Não temos detalhes, maiores detalhes, digamos assim, do que poderia ser, mas era algo notadamente muito grande. Creio que mais ou menos, aproximadamente, o tamanho de um estádio de futebol. Eles puderam ver o objeto do chão, apesar de estarem longe do aeroporto. Nos aeroportos são obrigados a ter uns binóculos de grande visão distante. Então o controlador de voo, na época, pegou o binóculo e disse: o que é aquilo? E eu me desloquei até o local para verificar o que era. Chegando próximo ao objeto, eu me deparei com um objeto como piloto, já tinha praticamente 20 anos de voo. Um objeto totalmente estranho, totalmente anormal do que eu estava acostumado a visualizar. Comuniquei ao pessoal da torre: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu falei: sim, o que é isso, Haroldo? Eu digo: não sei, eu vou olhar. O que a gente pode dizer que nós notamos de diferente é que ela era, além do tamanho descomunal que nós podíamos ver dali, ela tinha uma forma, a formação dela era como se fosse uma pirâmide. Haroldo decidiu se aproximar do objeto para examiná-lo. Seu pequeno avião se dirigiu a algo desconhecido, que o superava em tamanho e, possivelmente, em tecnologia. Esse objeto estava em cima da ilha da Saragonha, onde eu cheguei próximo ao objeto, bem próximo a ele, e tive a oportunidade de ter um voo de aproximadamente 15 minutos em torno e acompanhando esse objeto que se deslocava exatamente a 5.000 pés de altura ele estava. O piloto manobrava com muito cuidado, tentando aproximar-se cada vez mais do intrigante objeto. Dei 1, 2, 3, 4, 5 voltas em torno do objeto, com o privilégio de poder ir em cima e embaixo, várias vezes acompanhando o objeto. Nesse tempo de voo, eu fiquei bastante ansioso, porque eu estava vendo um objeto que não era acostumado com a noção básica de aviação que eu aprendi. Eu me formei em 1979, eu tenho 35 anos de voo. Então, naquela época, eu não estava vendo um objeto que realmente não era um objeto acostumado. Quanto mais via o objeto, mais ele confirmava que não se comparava a nada que conhecesse. É porque ele girava e tinha várias saliências, e ele não era totalmente redondo, ele era como se fosse um octógono, tinha 8 lados. E nesses lados tinha umas saliências. A cor do objeto era muito interessante, parecia um latão bronze enferrujado. Aí quando eu cheguei próximo, que aí eu tive a consciência que aquilo não era aquilo nosso planeta. Ele queria se aproximar o máximo possível para descobrir do que se tratava. Eu tive a oportunidade de visualizar e procurar alguma saída de calor, uma saída térmica. Não havia absolutamente nada. A parte de cima desse objeto era bem arredondada, como se fosse uma cúpula. Eu posso especificar exatamente a altura do objeto. Como no avião eu tenho altímetro, ele tinha exatamente 60 metros de altura. Quando eu estou completando a 5ª volta, aquela cúpula de cima abriu. Haroldo voava próximo a um objeto que tinha padrões de voo completamente incomuns e que media 60 metros de altura quando começou a mudar sua morfologia, abrindo uma espécie de comporta.
O pequeno avião corria perigo e não havia nada que o defendesse caso o objeto o atacasse. Em 5 de outubro de 1996, Haroldo fazia sozinho um voo de rotina quando viu um objeto muito estranho à sua frente. Imediatamente avisou a torre de controle, de onde puderam ver a enorme sombra que pairava sobre a região. Quando se aproximou para examiná-lo melhor, o OVNI começou a abrir uma comporta. Aí realmente eu fiquei bastante ansioso, porque eu estava vendo um objeto de grandes proporções, que depois eu fiquei sabendo que aquilo era uma nave-mãe. Lá de dentro saiu um objeto, aí todo mundo conhece, o famoso disco voador, que é o formato de 2 pratos colados, saiu parado, inclinou a 45 graus e uma velocidade fantástica. Eu calculo aproximadamente Mach 10. Haroldo não hesitou em se aproximar cada vez mais para examiná-lo. Está aberto agora. Agora eu vou olhar para dentro do objeto. Aumentei a potência do avião, ganhei velocidade, foi aproximadamente 130 nós. Quando estou ganhando velocidade para ultrapassar por cima dele, aí ele começou a girar um pouco mais rápido, e saiu da parte do meio, na parte aberta, um facho de luz bem avermelhado, quase que bordou bem forte, assim, uma espécie de batom. Aquela luz ia espaço afora, ele girou mais rápido. Ele acelerou praticamente na mesma velocidade do objeto pequeno. E nós ficamos ali, olhando, até que, num determinado momento, foi como se num piscar de olhos, aquilo desapareceu. Estava parado, e quando nós ficamos olhando, quando de repente veio, cadê? Para onde foi? Olhamos para tudo que era lado e não vimos mais. A torre de controle perdeu totalmente o contato visual com o objeto. Haroldo teria mesmo corrido perigo de vida? Até hoje ainda é impossível explicar o que eles viram, embora todas as testemunhas fossem especialistas e treinadas em voo. Além disso, suas descrições são idênticas. Tratava-se de algum tipo de tecnologia secreta? Ou podia realmente ser uma espaçonave? O evento de 5 de outubro de 1996 coincide com muitas experiências que milhares de testemunhas relatam em todo o continente. E como em outros casos, não restam dúvidas de que algo estranho ocorreu, embora não se possa explicar exatamente do que se tratava.